Saudações, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Elvis Chaves. Esse é o canal Partitura e Teclado Fácil. Desde já eu quero convidar você a deixar o seu like, né? Isso é muito importante para o nosso canal, fazer a inscrição. E na aula de hoje, no tutorial de hoje, vai ser um tutorial mais técnico. A gente vai falar sobre um teclado muito bom aí para iniciantes, né? O pessoal que pergunta tanto qual seria um teclado bom para começar. Eu quero falar hoje sobre o PSR 373. Esse manual que você está vendo aí é o manual do PSR 373. E a gente vai falar um pouquinho aí dos aspectos técnicos, o que é que esse teclado traz aí para a gente, né, em relação a valores, ritmos, timbres, assim, recursos gerais. Não dá para a gente num tutorial, claro, explicar em sua totalidade o que é que o teclado faz, né? E eu vou utilizar o manual para fazer isso com algumas imagens. Então você que tem aí esse instrumento aí em casa, você acabou de adquirir ou está pensando em adquirir, eu acredito que vai ser assim de muita valia. Eu vou trazer muitas informações legais aí para quem está querendo obter, saber, né, o que é que esse teclado faz. Bem, vocês estão vendo aí, é o manual, tá? O manual em PDF que você pode encontrar no site do fabricante, no caso a Yamaha. Eu não tenho esse teclado aqui na escola, mas eu tenho alguns alunos que possuem esse instrumento, já vi esse instrumento, e de cara eu posso dizer a vocês o seguinte, que ele é um instrumento leve, é um instrumento assim, portátil de fato, né? Você pode levar ele para qualquer lugar, é um instrumento muito bom a princípio. Eu vou tentar aqui carregar algumas imagens para vocês darem uma olhada, essas imagens estão no site da Yamaha também. Olha só, eu estou mostrando aí uma primeira imagem dele, que é assim, a visão frontal, né? Então você vai ver que ele tem um design bem moderno, tá? Esse monitor dele, que na foto a gente acha que é azul, mas na verdade ele é um LED branco, né? É uma luz branca, não é de LED. É um cristal líquido, tá? A imagem é bem nítida, você consegue enxergar de todos os lados que você estiver posicionado, você consegue ver bem os caracteres que estão nele, tá? E assim, ele tem todo aquele padrão Yamaha, né, que a gente já conhece ao longo aí de 20, 25 anos. Não é um teclado que foge muito do que a Yamaha já coloca nos seus instrumentos corriqueiramente, né? Bem, esse é o PSR 373 da Yamaha e assim, não tem muita diferença, né, dos teclados arranjadores. A gente não vai ver muitas novidades em relação à sua funcionalidade. Vamos lá, essas funções, o que é que ele tem tanto, né? Cara, num tutorial como esse, a gente explicar funções assim, fica bem complicado. O que é que você faz? Repare só, você vai pegar o seu manual e vai, peraí, cadê? Você vai lá naquela página que a gente estava vendo aqui ainda há pouco, ó. Aqui. Como gravar sua apresentação. Tá vendo aqui, ó? Ó. Como gravar sua apresentação. Tá aqui, ó, na página 43. Tudo o que você precisa fazer é ler. E lá é o passo a passo. Isso se você sabe tocar, claro, né? Se você já for um tecladista, já tem algumas músicas aí sabe solar, está estudando e tal. Então, você pode gravar suas apresentações também, até para que você compare os seus ensaios. Nesse ponto eu errei aqui. Nessa música eu não consegui fazer a introdução. Você fica gravando e comparando. É melhor do que estar no celular, né, gravando vídeo. Você pode fazer isso na memória do próprio teclado. Obviamente, você só vai gravar o áudio, né? Você não vai gravar o vídeo. Bem, continuando. Essas funções aqui, ó, são funções, como é que eu posso dizer? São lições, né, que ele vai trazer. São recursos até que você não vai usar muito, tá? Eu acredito que o que mais se utiliza nesse instrumento, né, as 4 funções que a gente utiliza bastante, todos os dias quando você está estudando, né, o botão Style, Voz, Tempo, né, e o Auto Acompanhamento, que é esse botãozinho que está aqui, ó. Certo? À medida que você vai tocando, esse botão ele é muito utilizado, principalmente por quem toca usando os acompanhamentos automáticos. Você não vai tocar o instrumento sem acionar esse botão. Assim que você clica aqui, aparece uma tarjazinha com o nome ACMP no painel. Lembrando que a gente está conhecendo o instrumento aqui, né? Eu estou falando de funções gerais, tá? Aqui nós temos os 3 modos, né? Você pode escolher aqui os timbres, você pode
escutar músicas pré-definidas na função Song, e aqui é para você escolher os acompanhamentos, os estilos. Aqui você tem o teclado numérico, para você digitar os códigos. Aqui você tem o Music Database. Esse Music Database, para os iniciantes, é uma coisa meio estranha, meio complicada, porque o iniciante ele não entende ainda que um teclado, para ser tocado, né, o arranjador, você precisa programar. Escolher um timbre, escolher um acompanhamento, colocar a velocidade que você vai utilizar, né? E até que ele entenda isso, né, essa função Music Database ela fica meio sem sentido. Mas o que é que a gente pode dizer? Aqui dentro você vai ter uma lista, não é de músicas, né? Vai ter lá títulos de músicas ou de estilos musicais pré-definidos, que você só tem que escolher e o teclado ele programa sozinho, você só tem que tocar, né? Se for uma determinada música tipo Yesterday, por exemplo, dos Beatles, então se essa música estiver dentro dessa lista e você souber tocar a música Yesterday, você só tem que escolher o Music Database e o número referente ao Yesterday, e você vai conseguir tocar a música com a configuração já proposta de fábrica. Você não vai precisar ficar fazendo, como é que se diz, escolhas, né? Você não vai ter que estar escolhendo os estilos. Botão dual, né? Continuando aqui na setinha, acho que você está vendo a setinha aí. Esse botão ele é muito importante, também tem no manual a descrição dele, mas a princípio o que é que ele faz? Ele faz com que o instrumento toque dois instrumentos ao mesmo tempo. Então se você colocar aqui voz e escolher 001, o que é que acontece? Você vai ouvir o som do piano quando tocar as teclinhas, né? Quando você toca o piano e segura uma tecla, você nota que o piano ele fica, ele tem um timbre curto, né? E às vezes numas notas longas você não consegue sons com durações muito longas. Então esse botão resolve, porque ele vai colocar por baixo geralmente sons que ficam prolongando as notas. Então se você tiver esse teclado em casa, escolhe o piano e aperta o dual e toca as notinhas para você ver que ele vai fazer um efeito bem legal. Bem, dentre outras funções como split point, arpejo, DSP, articulação, registros de memória, sinceramente, eu vou pular essa parte, mas não é porque não sejam importantes, muito pelo contrário. Eu acredito que a explicação desses recursos é melhor se você vê pelo manual, se você dá uma olhada no manual. Professor, isso é óbvio, se eu soubesse que no vídeo você não explicar, não ia mostrar, eu não tinha visto o vídeo e tal. Certo, eu até concordo com você nesse sentido, mas o vídeo fica bem longo, né? A gente falando sobre isso, e acaba sendo um assunto um tanto enfadonho, né? Se bem que vídeos técnicos eles já são bem enfadonhos por natureza. Mas eu quero falar ainda sobre alguns botões, e por isso eu vou ter que pular alguns. No caso, eu não vou falar sobre split point, sobre harmonia, sobre DSP, sobre articulação, mas quero falar sobre registro de memória, sobre função e o botão de atalho para o piano, né? Vamos começar por ele, inclusive. Esse botãozinho aqui, ele fica do lado direito do seu teclado, tá? Estou tentando ampliar aqui, ele não está obedecendo, agora foi. Pronto. Esse botãozinho aqui, ele simplesmente transforma o teclado num piano. Liga a sensibilidade, escolhe a voz 001. Quando você toca no instrumento é um piano, tá? Então ele é um atalho. Você quer chegar no piano de forma rápida, é só tocar nele e ele já desliga o autoacompanhamento, aciona a sensibilidade, deixa o teclado sensitivo e já coloca a voz 001. O outro botão aqui, o registro de memória, recurso muito importante também. Você vai perceber que quando você está tocando, quando você está fazendo programações, né, e você tem um repertório com 20 músicas, vamos supor, essa função ela vai ajudar você a guardar as programações das músicas. Veja, não é gravar as músicas, é gravar as programações. Então você vai perceber que é possível, por meio desse botão, você salvar as configurações das músicas que você vai tocar em um determinado evento. Então, se você tiver um repertório aí com 30 músicas para tocar um evento
E toda vez que você parar, né, terminar uma música, você ter que parar e programar o teclado novamente, até isso fica um tanto chato, né, na hora da apresentação. Então é aqui que você vai fazer esses registros, tá? Lembrando que você não vai gravar músicas aqui, tá? Para gravar músicas não é aqui. Para gravar as músicas é outro recurso que a gente utiliza. A gente utiliza esse recurso aqui, ó, REC, tá? Não sei se tá, ó a setinha aqui. É aqui que você vai usar. Nesse botãozinho aqui, tá? No registro de memória, você grava as programações, estilo, voz, tempo. Função, pronto. Esse é o recurso, esse é o botão que você vai ter mais utilidades aí. Esse teclado ele não tem tantos botões assim, porque a maioria dos recursos estão aqui dentro, né? O teclado digital, ele vai, digamos assim, aglomerar todas as funções aqui dentro desse botão. E para a gente saber o que é que esse botão faz, a gente precisa ir numa página especial, né, que vai falar somente sobre as funções desse botão. E você vai ver que nessa página ele vai descrever todos os detalhes de cada função. Vamos lá. Eu vou descer aqui e vou mostrar para vocês que no manual, na página 10, é a página que eu estou usando para explicar o teclado. Você vai ver que os botões eles ficam numerados, tá? As funções ficam todas aqui, ó, 10, 11, né? Na página 11 você tem uma enumeração, uma lista, né, com o nome dos botões. Então você vai ver aqui que deixa eu ver aqui, na função 24, tá vendo? Aqui, ó, você tem o botão função. Ele está lá na página 52. A gente dá um clique aqui, ó, ele vai lá para a página 52. Pronto, ó, chegamos lá. Funções. Quando você aperta o botão função, claro, você vai acessar as funções. E aqui ele explica todo o passo a passo de como você deve acionar as funções, tá? Você lê o passo a passo. E abaixo você tem a lista das funções. É interessante que quando você aperta o botão função, o que é que acontece? Vai aparecer no visor do teclado algumas informações. Ele mostra aqui, ó, o valor atual da função, né? Por exemplo, essa primeira função aqui, ela tem o número 00. Se você observar aqui, ó, cadê? 001, aqui, ó, valor padrão, tá vendo? 00, né? Aí, deixa eu ver aqui. Ela é a função de número 1, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Era isso que eu queria mostrar. Aqui, ó. 001, transposer. E é assim que ela vai aparecer no display do instrumento, ó. Tá? O manual, ele diz o nome da função, de fato, tá aqui, ó, na tabela, né? No visor, como é que vai aparecer? Vai aparecer assim, né? Quais são os valores que você pode colocar lá nessa função? Vai de -12 a 12, né? E aqui ele diz o valor padrão que vem nela, né, de fábrica, e aqui vem a definição, né, a descrição. O que é que ela faz? Ó, determina a afinação do instrumento em acréscimos de semitons. Professor, é o seguinte, eu quero tocar na igreja e eu quero saber só o básico, né? Eu não quero saber de todas essas informações. Bem, como professor de música, eu me atenho a explicar, eu me detenho, melhor dizendo, a explicar, né, as coisas de forma detalhada. Então, algumas pessoas não gostam muito disso, né, torna o vídeo, a aula um pouco cansativa. Mas você precisa compreender que você está lidando com um instrumento extremamente sofisticado. E a falta de interesse, né, por esses itens, né, faz com que o instrumento fique ainda mais difícil, ou pareça ser difícil. Os teclados Yamaha, eu sou meio suspeito de falar isso e eu já digo isso. Eu gosto muito de utilizar porque eles me parecem muito didáticos, são instrumentos cujas funções elas estão bem, digamos assim, bem dispostas. E mesmo que você seja iniciante, com um pouco tempo de uso, né, e leitura de manual e contato com o instrumento, você acaba entendendo bem como é que o instrumento funciona, né? Então, ó, o ponto-chave, ponto fundamental aí no seu treinamento é ler o manual, né? Você adquirir o instrumento,
ou vai adquirir o instrumento, você pode até baixar o manual antes de adquirir, porque está lá aberto. Você pode baixar e ver o que é que o teclado faz. Eu já fiz isso algumas vezes antes de comprar um teclado da Roland, né, o EX30, antes de comprar meu 670, e hoje estou fazendo com o SX600. Eu já baixei o manual dele e estou ali, estudando, vendo o que é que ele faz e comparando o que é que ele tem a mais, a menos, melhor, pior do que a versão que eu tenho hoje, que é o 670 da Yamaha. Então isso me ajuda a aprender, a entender melhor como é que o instrumento funciona. Bem, vamos voltar para a função, né, para o botão função. Você vai ver que dentro desse botão você tem, a cada vez que você aperta esse botão, ele vai saltar uma função e você vai ter aqui, vamos ver, olha só quantas funções, 3 páginas já. A gente tem aqui 47, olha, 61 funções, certo? Existe aqui alguns macetes, eu também não sabia disso. Quando a gente vai apertando o botão função, ele vai subindo, né, o número. Mas existe uma forma de você fazer com que ele retroceda sem precisar você fazer o caminho todo de novo, tá? E aqui no manual ele vai explicar como é que você faz isso, tá? Aqui, nessa parte final, ele vai mostrar como é que você faz para diminuir, né, a lista, sem que você tenha aqui primeiro 1, 2, 3, 4, 5, até o 60 para depois chegar no número 1 de novo. À medida que você for usando aí, você vai perceber, tá certo? Essa é a página que fala das funções que o teclado tem. Eu aconselho que você dê uma paradinha e dê uma lida sobre cada função. Você vai usar todas? Não. Tem algumas que você vai ler e vai dizer, poxa, ele faz isso, que interessante. Eu nem sabia, né? Por exemplo, funções importantes como volume da voz principal, volume do estilo, tipos de acompanhamento, ele tem aqui vários tipos de alto acompanhamento, reverberação, nível de reverberação. É interessante que o pessoal pega um teclado desse e simplesmente bota lá a voz no piano e vai tocar. Ele não presta atenção nos recursos que esse teclado tem. Gente, esse teclado é capaz de equalizar e simular ambientes, entendeu? Através da função de reverb. Ou seja, um instrumento que pode estar com o som seco, né, o timbre seco, você pode colocar reverberação ambiente nele. Isso é muito legal. Ok. Vamos dar continuidade agora falando sobre 4 funções, ou as mais importantes 4 funções que ele tem. De volta agora àquela página, é a página 10 essa. Deixa eu só confirmar. Essa é a página 10. Estando de volta aqui na página 10, eu quero falar para você, ou com você, sobre as funções aqui, de estilo, voz. Vamos falar também sobre a função alto acompanhamento, ACMP, né, e a função tempo. Pronto. Essas 4 funções são as que você precisa dominar como iniciante para que o seu teclado 373 e qualquer outro teclado, arranjador, funcione bem, né, dentro dos moldes ali das aulas que você está assistindo. Vamos começar pela voz. Tá? Esse recurso ele é muito simples. Você pode mudar o timbre do instrumento por meio dessa função, por meio desse botão. É simples demais. Você clica no botão, dá um toquezinho, sem afundar um botão, tá? Porque ele é frágil. Você toca no botão, ele vai mostrar no painel qual é o número e a voz que está. Você vem aqui nessa listinha. Eu vou aumentar aqui para a gente ver a listinha. Você vem aqui nessa lista e escolhe o instrumento que você quer. Mas, professor, só tem isso? Não. Se você perceber, vai de 1 e pula para 8. Isso quer dizer que de 1 a 7 são pianos. De 8 a 20 são pianos elétricos. Mas como é que eu faço para ver a lista completa? Muito simples. Você vai lá na página onde fala sobre a lista, né, onde tem a lista das vozes. E, pasme, tá aqui, lista de vozes. Eu estou na frente. Espera aí que eu vou afastar para você ver. Vou ampliar e afastar aqui para você ver. Tá vendo? Lista de vozes, página 68. E ele coloca até uma setinha aqui mostrando. Não acha quem não prestar atenção, né? Mas se você clicar aqui, lista de vozes, página 68. Tá aqui, todas as vozes, né, listadas aqui. Então, se você quer, por exemplo, órgão é uma família.
tá? Vamos chamar de família, uma categoria. Existem vários tipos de órgãos, né? Então você tem aqui, ó, a voz 21, 021, você bota aqui, co-órgão, né? Jazz órgão 2. E como é que eu faço para ouvir? Botão voz, digita o código 30, em seguida vai aparecer o nome lá, click órgão, no painel. É só você tocar nas teclas e você vai perceber que o som, aquele som que você está ouvindo, aquele timbre é do click órgão. Mas lembre-se, esse nome tem que aparecer no painel, tá? E antes disso você tem que apertar o botão voz. Vamos para outra função. De volta à página 10, vamos falar sobre a função style, style, como alguns chamam. Bem, esse botão ele é muitíssimo importante, assim como a voz, voice ou timbres, tá? Você vai escolher os acompanhamentos aqui. Então, vamos supor que você vai tocar a música Parabéns a Você. Você pode botar qualquer estilo para tocar a música Parabéns a Você. Forró, baião, rock, bossa nova, samba. Vai do gosto, né, de quem está tocando, do ambiente, da impressão que você quer dar à música. Mas é nesse botão que você vai escolher o estilo musical que vai ser aplicado, né, o acompanhamento no caso. Se você tem um professor, muito provavelmente ele vai falar sobre isso aí com você. Como é que faz para escolher? Aperta o botão estilo, ele vai mostrar aqui no painel qual é o estilo que está no momento e aqui do lado esquerdo, ó, você tem a lista dos estilos. E novamente você vai ter aqui, ó, uma lista dos estilos na página 76. Por quê, professor? Porque essa lista não é completa. Se você olhar aqui, ó, ele faz assim, 001 a 8, bit, 022 até o 16, é 16 bit, opa, peraí, eu disse errado. Não, é da 001 a 22, melhor dizendo, é 8 bit. Da 022 até a 029, você tem 16 bits. Do 30 ao 39 são baladas. Então, para ver essa lista toda, o que é que você faz? Você vem aqui, ó, na página 76 e olha aí, estamos na página 76, hein? E aqui você tem, ó, a lista com todos os ritmos, né, que cada teclado desse pode fazer. É isso, né? Aí você escolhe o ritmo que quer, vamos supor, eu quero 60 guitar pop. Qual é o número dele? 12. Então você aperta o botão estilo lá no seu teclado e digita esse código, 012. Se você botar só 12, ele vai ficar piscando, como quem estivesse esperando você digitar mais alguma coisa, né? Se você botar o 0 antes, ele vai mais rápido, então fica 012. Aí ele já bota o nome. Como é que você sabe que realmente deu certo? Que você apertou o botão estilo, digitou 012 e o que é que acontece? Lá na telinha vai aparecer o quê? 60 guitar pop, ou a abreviação disso, tá? Porque tem alguns que tem uns nomes muito grandes, tipo esse aqui, ó, esse cúmbia colombiana, tá vendo aqui, ó? O nome é muito grande, então ele vai abreviar isso aqui, certo? Mas você vai se certificar, porque a abreviação é muito parecida, e a numeração 106 vai aparecer do lado assim que você digitar. Você não precisa apertar outro botão, Enter, por exemplo, né? Para confirmar, executar, isso não é necessário. Pois bem, escolhido a voz, escolhido o estilo musical, você pode tocar o Parabéns a Você usando uma cúmbia colombiana, sem problema nenhum, desde que os dois sejam do mesmo compasso. E isso aí é para quem estuda, né? Aí vamos estudar a teoria, hein? Estamos de volta à página 10 e agora a gente vai falar sobre o botão tempo, os botões, né? Tempo e autoacompanhamento, o ACMP. Esses botões ficam do lado esquerdo do teclado. E os dois são muito simples, tá? Não tem muito segredo aqui. O botão tempo, vamos começar por ele, é o botão responsável, é a função responsável por determinar qual vai ser o andamento, a velocidade com que você vai tocar a música. Então vamos supor que você aperta esse botão, tempo, aqui no painel vai aparecer tempo, né, e um valor. Esse valor você pode determinar, né, ou ele já vem determinado de fábrica. Quando a gente escolhe um estilo musical, por exemplo, cúmbia colombiana, eu não sei qual é o tempo que vem de fábrica, mas vamos supor que seja 130. Então, se você escolher o estilo cúmbia colombiana e apertou o botão tempo depois, você vai perceber que vai aparecer assim, tempo 130, tá? Mas a sua música, Parabéns a Você, você quer tocar lá com 110.
Pronto, é aqui nessa função que você vai colocar esse valor, né? A função tempo 110. Então, ao invés de sua música ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ela vai ficar 1, 2, 3, 4, ela vai ficar um pouquinho mais lenta, tá? Lembrando que a quantidade de pulsações por minuto, ela acelera o andamento ou diminui. Isso aqui é feito em batidas por minuto, né? BPMs. Então, essa indicação 130, na verdade, quer dizer 130 batimentos por minuto. E aqui a função ACMP. ACMP, isso aqui vai... Algumas pessoas ficam meio assim confusas porque associam um teclado desse a um piano, né? Mas esse teclado ele tem uma função tanto especial, interessante. Tem um gráfico aqui que eu vou trazer para você, tá? Que não é a imagem do teclado, mas eu acho que vai ficar mais claro para você entender o que é que essa função ACMP faz. Vamos lá. Pronto. Essa imagem aí ela vai me ajudar a explicar para vocês o que é que esse botão ACMP faz. Lembrando que nós estamos falando sobre este botão agora, ó, ACMP, tá? É um botão que fica, é um dos botões, né, que vai ficar na parte de controle das baterias, né? Controle de bateria, controle dos estilos. Todos esses botões aqui são botões que controlam os estilos no modo Style, né? Quando você está neste modo aqui, ó, Style, certo? Então vamos falar sobre o ACMP. Quando a gente aperta esse botão, o que é que acontece com o teclado? Você deve estar vendo aí um esquema onde tem uma parte meio avermelhada, né? Essa parte avermelhada ela é dedicada aos acordes no instrumento arranjador. Então, quando você marca qualquer tecla, qualquer conjunto de teclas aí nessa parte, o teclado vai reconhecer como acordes. E ele vai mostrar no display as cifras, né, referentes ao acorde que você está fazendo. Então, se você está fazendo o acorde de Dó, você toca as notas ao mesmo tempo, simultaneamente. Dó, Mi, Sol, ou Sol, Dó, Mi. Isso é o acorde de Dó. Para que ele reconheça esse acorde, você precisa ligar o botão ACMP. Ligou esse botão, então essa região aqui ela não vai ficar vermelha, certo? Não, mas ela vai mudar de som, ela vai ficar com um som diferente daquele que você escolheu. Vamos supor que você colocou flauta. Então você vai notar que o teclado fica como se fosse assim, dividido. Como se fosse, não, ele vai ficar dividido. Uma parte dele vai ficar com flauta, outra parte vai ficar com um som que vai responder aos acordes. Então essa parte avermelhada que vai do Dó 1 até o Fá sustenido 2, é a parte que é acionada quando você liga o botão ACMP e vai servir para o reconhecimento dos acordes. Então, quem está estudando o teclado aí já deve saber dessa informação, né? Quem toca teclado arranjador faz os acordes com a mão esquerda, né? E você vai perceber que o teclado responde a isso desde que o ACMP esteja ligado. Em outros teclados, essa função também se chama chord, né? Ou finger, ou Cássio Chord, alguma coisa assim, vai depender do fabricante. No Roland mesmo é a cifra não, é o termo chord. Se eu não me engano é cifra em inglês, acorde, algo assim. Nos Yamaha ACMP, que é a abreviação de alto acompanhamento, tá? Então, esse botão aqui, vamos lá, ACMP, on, off, né, liga ou desliga, isso quer dizer quando você aperta, se ele estiver desligado, ele liga. Se ele estiver ligado, ele desliga, certo? E ele vai mostrar isso aqui no painel. Quando você aperta o botão, qualquer botão desse que você apertar, ele vai dar ele vai acionar algum link, né? Algum ícone no painel. Então, a cada função dessa que você mexer, fique atento ao painel, porque ele vai sinalizar para você com algum ícone. Ele vai fazer alguma coisa, tá bom? Bem, pessoal, esse tutorial é um tutorial bem técnico, né? É uma apresentação assim, mais, digamos assim, de apresentação mesmo, apresentação de apresentação. Para quem está procurando aí ou adquiriu, né, já um PSR 373, eu queria dizer que esses teclados eles são muito parecidos, eles têm mais ou menos o mesmo padrão de funcionamento e você vai notar uma melhoria sonora, né, de um modelo para o outro. Por exemplo, você tem aí o PSR 353, aí depois vem o 363, em seguida agora o atual 373. Você vai notar de um modelo para o outro, que na verdade são séries, são teclados da mesma série,
né, mas não são da mesma linha de montagem, são atualizações. Você vai ver que o 353 ele tem um som um pouquinho inferior ao 363. Como assim inferior? Você nota um trato melhor na gravação dos timbres. O 373 ele tem timbres muito legais, tá? muito realistas. E quer ver uma dica interessante? É você ligar esses instrumentos em caixas amplificadas. Quando você liga um teclado desse num aparelho de som, você nota uma melhora, tá? Esses teclados eles também têm equalizador. Por incrível que pareça, ele tem equalizador. Se você olhar aqui na lista, eu estava olhando aqui ainda há pouco, e repare só, nós temos aqui equalizador. Deixa eu procurar aqui para você. Olha só, eu achei, tá aqui, ó. Como selecionar uma configuração de equalizador para obter um som que deseja? Ele tem equalização. E não é o único teclado da Yamaha que faz isso. Se você olhar até na linha 273, muito provavelmente essa função também vai estar lá. Então vale a pena a gente sentar e dar uma olhada no manual com bastante calma. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada ali na parte frontal do teclado, não é isso? Que tal a gente conhecer ali aqueles plugs que tem atrás, né? O que é que esses plugs fazem? Na página 11, a gente tem aqui, ó. Deixa eu ampliar para a gente poder ver melhor. A gente já está terminando esse tutorial. Então você vai ver que ele tem a entrada de sustain, isso é para o pedal. Você compra um pedal aqui com o pé, né? E quando você aciona, ele vai fazer um efeito de sustentação do timbre. Aqui você tem a entrada de fones de ouvido, que se não me falha a memória, eu não confirmei, mas deve ser P10. P10 estéreo. É o plug grande. São plugs com essas entradas aqui, ó. Certo? 2 tracinhos pretos, hein? Se você comprar fone de ouvido com apenas um tracinho, só vai funcionar de um lado. Ele também tem entrada auxiliar. Essa entrada auxiliar é para você ligar, por exemplo, o seu celular. Você compra um cabinho que bota aqui na entrada do fone do celular e você liga aí nessa entrada, tá? É como se fosse um adaptador. Eu vou fazer mais ou menos a simulação assim, ó. De um lado você bota um plug, outro plug e encaixa um no teclado, outro no celular, mas não é desse, tá? São plugs menores. Nós chamamos de P2. Será que eu tenho um P2 aqui para mostrar para vocês? Eu acho que eu tenho. Olha só, pronto, tem um cabo P2 aqui, ó. Esse é um cabo bem grande. Ele tem aqui, ó, tá vendo? Ó, pequenininho, pequenininho. Um vai no celular, o outro vai nessa entrada auxiliar. E o que é que acontece? O seu teclado ele vira uma caixa amplificada, tá? Ele vai tocar tudo que sai do seu celular ou do dispositivo de áudio que você estiver usando. E aqui, ó, a USB to Rust, isso aqui é uma entrada de comunicação, tá? Essa entrada ela serve para que você ligue o teclado a um computador, né? E vai transformar ele num sampler, num controlador. E aí as possibilidades são infinitas e não dá para a gente tratar num vídeo como esse. Aí, galerinha, é o seguinte. O tutorial está chegando no fim, está na hora de você deixar o seu like, se você não deixou, de você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Quero falar também sobre o songbook do professor, vai estar aqui num card, tá? É só você clicar, dá uma olhadinha, vale a pena você ir lá e conhecer esse material, tá certo? Na descrição do vídeo, onde você vai ouvir falar sobre o songbook, lá tem outro link para você ver a lista das partituras que estão dentro desse songbook. Então, não perda essa oportunidade de conhecer esse material que é fantástico. São 10 anos de partituras lá. No vídeo explica tudo direitinho. Tem também o meu dicionário de acordes. Mas está tudo lá. É só você entrar aqui no card, tá? Vai estar por aqui em algum lugar. Você clica aí e lá vai ter 800 partituras, dicionário de acordes. Vale a pena você conhecer esses dois materiais. Eu sou o professor Elvis Chaves e esse foi um tutorial técnico falando sobre o PSR 373. Leia o manual do teclado, tá? Se você comprou. Se você não comprou, nada impede de você baixar e ler. Lembrando que na descrição eu vou colocar os links para que você possa ter acesso a esse material, tá? Se caso você não tiver o instrumento. E também para você ver fotos, né? Tudo que a Yamaha disponibiliza para que você possa conhecer o instrumento. E eu acredito que vai ser muito importante para você fazer isso. No mais, desejo paz e graça a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Bye, bye.